só com educação de qualidade e educação para todos, é que é possível a gente mudar o nosso país. Os países que avançaram, que cresceram, que se desenvolveram, eles investiram muito em educação, em ciência e em tecnologia. E é isso que nós temos para que, efetivamente, nós possamos fazer com que aquilo que está na Constituição, que é o respeito à dignidade do ser humano, possa ser assegurado. Então, quando deputado estadual, nós enfrentamos na Paraíba dois fenômenos, duas chagas que nós temos combatido há muito tempo. Um era as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes. E lá nós fizemos uma CPI, e esta CPI, ela chegou a fazer um diagnóstico da situação da exploração sexual de crianças e adolescentes em nosso país, inclusive lá no final, e quando fiz o relatório, e a gente ouviu diversas mães, pais, pessoas outras que trouxeram informação, naquela época o presidente da Assembleia tentou fazer uma reunião para dizer se eu colocasse o nome dele. Eu disse, não vou colocar, está lá o relatório, eu não vou negar o que as pessoas disseram, você pode se defender. Era o presidente e mais 2 deputados estaduais, que eram exploradores de crianças e adolescentes. E por esse relatório eu respondi a 8 processos, fui absolvido por todos eles, porque na realidade eu fazia aquilo enquanto parlamentar estadual e as informações foram repassadas. Não havia razão nenhuma para que eu negasse no relatório que aqueles 3 parlamentares estavam envolvidos com a exploração sexual de crianças e adolescentes. A partir daí eu começo a receber ameaças de morte, a partir dessa questão das redes, porque os parlamentares ficaram bravos comigo. Isso já tem quantos anos, mais ou menos? Isso, eu comecei em 94 como deputado estadual. Em 94, essa CPI começou em 2000, 2001, porque antes nós tivemos uma outra que foi sobre a questão do narcotráfico, que era outra coisa que atinge muito a juventude, que nós também fizemos aí. Em 94, eu fui pela primeira vez deputado estadual, 98, reeleição, 2003 fui candidato a deputado federal, 2006, 2010, então a terceira aqui. Quando eu cheguei na Câmara Federal, a realidade outra que tinha na Paraíba era de que naquela região do Nordeste havia uma incidência muito grande de pessoas que eram executadas, que eram assassinadas, e que não se chegava sequer a abrir o inquérito, porque tinha vítima, mas não tinha testemunha, a polícia também não investigava, que eram os grupos de extermínios. Eram os grupos de extermínio, ou as milícias armadas, ou os esquadrões da morte que existia, ou em outro lugar era mão branca, porque quando eles matavam, eles botavam a mão de cal, para dizer que era a mão branca, outra era o esquadrão da morte. E aí a gente tinha esses dados todos do Nordeste. E a gente pediu, o primeiro requerimento que a gente fez na Câmara Federal, foi um requerimento solicitando a instalação de uma CPI para investigar os crimes e as ações dos grupos de extermínios no Nordeste brasileiro. Tivemos uma reação, porque disseram que não tinha o fato determinado, aí com a pressão da CNBB, do AOB, de outros órgãos, dos mecanismos de direitos humanos, nós conseguimos instalar em agosto de 2003. Trabalhamos até 2005
E a dificuldade tanto para ouvir as pessoas, para aprovar os requerimentos, como a aprovação do relatório. O relatório ficou quase um ano pronto e não foi aprovado. Só no final de ano, quando houve aquele fato do ministro ou seja, Palocci, que teve aquele caso lá com aquele rapaz que era o Caseiro, e que aí houve uma convocação dele e os deputados assinaram a lista e foram lá nós conseguimos naquele dia aprovar esse relatório. Um relatório que traz todo o esquema de como é que funciona, dos mandantes, dos financiadores, dos protetores, enfim, como é que funciona o esquema todo. E aí foi a turma, e na maioria dos grupos de extermínio, 80% dos membros eram policiais militares, civis, agentes penitenciários, e o restante era gente que trabalhava em empresa privada de segurança, e ex-pistoleiros que não tinham mais aquele trabalho que fazia antes, que acertava, agora era através dessas organizações, bem como de ex-presidiários também que faziam parte dessas organizações. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar essa questão. E aí, veja por quê. Você tem, nos últimos 10 anos, pela pesquisa que foi feita, a faixa etária que mais teve homicídios por arma de fogo foi a faixa etária de 10 a 14 anos. 10 a 14 anos. O mapa da violência, 2012, revela de que quem são as vítimas dos grupos de extermínios. São, na maioria, são jovens, pobres, afrodescendentes e moram na periferia. Ou seja, o crime de homicídio, o crime de extermínio tem uma característica de etnia, de classe social, de faixa etária e de também espaço de morada. Homossexuais, tem muito também? Também. Nesse caso, ou seja, na realidade é a juventude. Aí você pega, lá vem o relatório do DEPEN, que é um relatório que eles fazem do censo penitenciário, e aí o DEPEN traz o último relatório, traz o seguinte: de cada 100 presos que estão nas cadeias brasileiras, 63 são jovens de 18 a 29 anos. Então, e assim eles querem reduzir agora a maioridade penal, para matar mais. Porque o narcotráfico, por que não combate o narcotráfico? Porque é ele que recruta. E às vezes é o jovem que quer sair, mas não consegue sair. Porque ele sabe onde é que mora o cliente dele, sabe onde é que funcionam as bocas, sabe como é que funciona tudo, e ele não sai. Se sair, morre. É assim que acontece normalmente. Então, nesse aspecto, nós temos combatido isso aqui, e por isso a gente tem, colocado essa questão da redução e como um elemento que eles querem, e aí vejam por quê. Vocês vão descobrir a vingança daqueles que querem reduzir a maioridade. Tem lá uma proposta que é o seguinte: reduzir para 12. Tem outros que dizem, vamos deixar como outros países, onde tem até 2 anos já tem a maioridade penal, enfim. Aí é uma questão de... Eu digo, olha, se vocês cumprissem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é prioridade absoluta em todas as políticas, e é responsabilidade da família,
comunidade, da sociedade em geral e do poder público, a coisa não seria desse jeito. Então, a responsabilidade. O Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa a partir daqueles jovens em conflito com a lei que estão lá em casas de recuperação. O que deveria ser um momento, porque para nós a prisão é um momento em que o apenado deveria ser ressocializado, reeducado, recuperado. A pena é a privação da liberdade, essa é a pena. Mas acontece que não, lá o que acontece é a tortura, são os espancamentos, são os maus tratos, enfim. Ou seja, na realidade, mostrando de que o nosso sistema penitenciário, ele é um sistema apodrecido, corrompido. Hoje ele é manobrado pelo crime organizado, pelo narcotráfico, ou seja, funciona lá e fora. E a pesquisa revela 53% dos jovens que estão lá em conflito com a lei, eles foram presos por furto. Por furto. Ou seja, significa que está atingindo o patrimônio da classe média e dos ricos. Aí a reação. Ou seja, depois vem os jovens ligados ao narcotráfico, vem em segunda. Só a terceira que tem os homicídios que acontecem. E quando acontece um caso, é aquela comoção, aí chama a atenção. Agora, quantas crianças e adolescentes todo dia são executadas, são eliminadas e não tem nenhuma reação daquele pessoal? Nenhuma reação, nada. Cala-se e tudo mais. Então esse é um aspecto que chama a atenção. A questão do combate à violência, que está associada, por sua vez, a outra chaga, que é a corrupção, por isso que o combate também, a corrupção que a gente também faz de forma permanente, e a terceira, a impunidade. São esses três violências, corrupção e impunidade, que são os focos da atuação nossa para combater a violência e as violações que são feitas contra crianças, contra adolescentes, contra jovens, contra as mulheres, contra os índios, contra as minorias. E vejam vocês, os relatores da ONU que estiveram no Brasil, todo o relatório que eles encaminham para o Brasil, eles notificam o Brasil por cinco coisas que aparecem sempre. Tortura, está presente em todos os relatórios. Tortura, maus tratos, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes, que é no mesmo nível da tortura. Segundo, racismo. E é isso que o presidente atual da Comissão de Direitos Humanos, que eu digo que lá não é Comissão de Direitos Humanos, lá é a omissão dos direitos humanos, porque eles não combatem a violação. Eles estão agora transformando aquela comissão, que era uma comissão suprapartidária, que buscava investigar as violências de onde elas partissem, não tinha, se fosse o governo, também era denunciado, se convocava as pessoas para depor, Só que, de fato, a atual comissão, a Omissão de Direitos Humanos, se tornou uma seita religiosa, que eu não chamei nem religiosa, porque dos 18 membros, 11 são de igrejas evangélicas, principalmente que nasceram da Assembleia de Deus. São 11. E aí nós nos retiramos, como disse o padre Tom, e criamos uma frente parlamentar em defesa dos direitos humanos, que é essa comissão que a gente está levando à frente essa nossa luta. O fato que chama a atenção é de que essa violência ela é financiada pela corrupção. A corrupção que vai pela lavagem de dinheiro,
pela sonegação, pelas fraudes, enfim, é o ralo por onde o dinheiro público, e vocês podem olhar que na maioria daquelas auditorias que são feitas pela Controladoria Geral da União, sempre aparece falcatrua, na maioria a CGU colocava 80% das prefeituras que são investigadas, ou seja, na licitação, chamada licitação, que já é encomendada, já é dirigida, onde serviços são colocados como feitos e não são feitos. Eu mesmo fui numa denúncia, fui lá para verificar a compra de uma biblioteca, de livro e tudo mais. Cheguei lá, não tinha biblioteca, não tinha livro, não tinha nada, mas teve alguém que deu uma nota dizendo que tinha fornecido tantos livros e outros materiais para aquela biblioteca, mostrando de que a corrupção é a fonte do aumento dessa violência, e o outro lado a questão da criminalidade, que a gente sabe que querem punir os pobres, aqueles que vão lá para as penitenciárias, mas os colarinhos coloridos, que antigamente dizia colarinho branco, mas hoje são coloridos, são amplas as cores, aí do dinheiro público, do desvio do dinheiro, da dilapidação do patrimônio público, enfim, é isso que a gente está nessa luta aí. Por isso que o pessoal diz, você só pega coisa mesmo da pesada, e diz, pois na realidade é aí que a gente tem atuado. O fato na Comissão de Direitos Humanos, quando ela estava, inclusive o Padre Tom foi vice-presidente, e o companheiro perguntou lá se houve algum problema. Houve um acordo, infelizmente houve um acordo da liderança nossa com o PMDB, e o PMDB não cumpriu a parte, pelo contrário, as 4 vagas que ele tinha direito na Comissão de Direitos Humanos, ele doou para a seita que está lá dominando essa comissão. Então, nesse aspecto é que nós consideramos importante, e hoje a gente poderia dizer que o segmento de direitos humanos no Congresso Nacional é o que Dom Helder chamava de minorias abraâmicas, Cada vez vai, mas acreditamos que é possível a gente vencer essa batalha, É uma luta grande, Eu vejo que cada vez mais a vertente economicista, o nosso partido também precisa recuperar, e é isso que a linha pragmática utilitarista está muito presente, e as bandeiras históricas que nós tínhamos, a questão da ética, a questão da solidariedade com aqueles que sofrem, com os excluídos, a gente precisa recuperar isso aí. Felizmente, parece que Dom Helder dizia, não é o poder que corrompe, porque se fosse, todos aqueles que estariam no poder seriam corrompidos. Eles são as pessoas que se corrompem no poder porque já tinham dentro dele a semente da corrupção. Encontraram um lugar, um espaço bom, e aí se corromperam. Porque não é verdade, nós temos muita gente, mesmo nas denominações evangélicas, muita gente correta, trabalhando corretamente, sem falcatruas, ou seja, é preciso juntar as forças para que a gente possa continuar essa nossa luta. Ou seja, direito humano, que muitas vezes nós fomos acusados de que o direito humano só defendia bandido, não é real. Nós defendemos a vida, defendemos a dignidade, defendemos os direitos para todos, e é isso que todos nós queremos. Então é isso que nós estamos fazendo com muita luta, sabendo de antemão que lá a gente segura na mão um do outro e vai caminhando
mas a certeza de que a gente precisa trabalhar muito mais. Preciso juntar energias, juntar as ideias todas para que a gente possa continuar trabalhando a fim de que, como dizia Dom Helder, as minorias abraâmicas vão fazer a revolução no mundo. Eu acredito nisso, mas vamos fazer com que essas minorias elas possam crescer na perspectiva de uma grande mudança na forma de fazer política, política com ética, política com decência, política sem aquela coisa de agradar os amigos, e fazer aquilo que estaria contrário aos princípios que nós defendemos. Então é isso, companheiros, que a gente tem feito aí. Eu sempre digo para vocês, Dom José e Dom Marcelo nunca pediu, disse, olha, continue celebrando, e eu continuo celebrando. Houve um momento onde o bispo atual chegou lá, É o Dom Alto Pagoto? Dom Alto Pagoto, que alguns chamam de Dom Alto Cagoto. Que é o arcebispo João Pessoa, né? Da Paraíba. Mas o fato é de que ele, numa entrevista que eu dei, era 3 coisas que perguntaram. O que eu achava do celibato? Eu dizia que o celibato devia ser livre num dia, ou seja, os padres deviam ter opção, e que não havia nenhuma fundamentação bíblica para isso, Eu digo, até entre os apóstolos de Jesus, alguns casados, outros solteiros, mas a opção, a igreja ortodoxa também. E a outra era com relação à camisinha. Eu disse, olha, a questão de saúde, acho que nós temos que impedir que as doenças se proliferem, a questão da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. E a outra era com relação aos homossexuais, aos homoafetivos. Eu dizia, olha, a gente tem que ter respeito, a igreja própria diz, e a solidariedade com aqueles que estão sendo mortos aí, executados, um número enorme de homossexuais que são executados, que são eliminados. Eu fiz essa entrevista, a entrevista saiu no jornal, e depois de muito tempo é que ele me suspendeu de ordem através de um site que é do atual senador da República pela Paraíba, Cícero Lucena, porque nós denunciamos o roubo lá de R$120 mil na prefeitura de João Pessoa, quando ele foi prefeito. Ele foi preso por isso, foi recusado por isso, E aí, como o Dom Aldo é muito amigo do Cícero Lucena, fazia o luau, ia com ele e a esposa do Cícero, andava naqueles barcos lá, nos dias, na noite de lua cheia, Eu fui punido, mas houve uma pressão muito forte da sociedade, da militância de direitos humanos, e ele teve que voltar atrás. Mas agora nós já recebemos uma comunicação dizendo que o núncio é que está mandando fazer. Na outra vez também ele disse que foi o núncio que determinou, e a gente foi lá procurar através de um bispo amigo. Não houve ordem nenhuma, porque núncio, ele é embaixador, ele não é. E quando agora ele está dizendo, olha, agora o papo é outro, é Francisco, não é Bento. Bento está lá. Agora vamos ver o que Francisco diz. Padre Luiz Couto, para deixar bem claro, quem te suspendeu de ordem foi o arcebispo Dom Aldo Pagoto, né? Foi. Arcebispo de João Pessoa, na Paraíba. Foi isso mesmo. Mas aí depois suspendeu a ordem, agora você está celebrando a missa publicamente, sem problema. Caso, batismo, tudo. Só não viu todos os sacramentos, menos o sacramento da ordem, que eu não tenho, mas o restante. Tranquilo. Padre Luiz Couto, no início do encontro aqui você falou, mas estavam alguns colegas que não tinham chegado ainda e também não estavam registrando. Você continua
andando sob proteção da Polícia Federal, isso só na Paraíba ou em qualquer parte do Brasil? Como é que está a situação? Não, em que pé está atualmente as ameaças? As ameaças, elas continuam, mas a perseguição maior é de policiais da Paraíba mesmo, né? Embora eles possam atuar, mas... Então na Paraíba você tem que sempre andar escoltado? Com Polícia Federal, até a missa estão lá os policiais federais dentro da igreja em locais para não permitir que a violência aconteça. Eu estou agora num processo de reencantamento, porque eu me desencantei muito do meu partido, né? Pelas coisas que fizeram comigo. E, por exemplo, minha posição é que nem sempre essas coisas que acontecem, ou seja, direitos humanos é uma bandeira histórica que o nosso partido sempre defendeu, né? Que era um elemento importante e aí, quando eu escuto lá um líder do meu partido dizer que essa coisa de direitos humanos já passou o tempo, né? De dizer, olha, nós já resolvemos todas as questões de direitos humanos, eu disse, aonde é que foi? Onde é que foi isso aí? Mostra onde é que foi resolvido. Infelizmente, tem muita gente que olha só para a economia. A economia vai bem, e esquece de que tem muita gente aí que está tendo seus direitos violados, muita gente sendo executada, e eu posso continuar meu trabalho que era antes de ser deputado, eu fazia isso, como cidadão, depois como padre, só em 94 93 fui candidato, 94 fui pela primeira vez candidato a deputado estadual e fui eleito. A partir daí que estou nessa militância política. Mas eu tenho certeza de que agora nós saímos do agrupamento chamado Construindo Novo Brasil, estamos na mensagem ao partido, estamos reencantando agora, dizendo que é preciso mudar o partido, é preciso mudar a forma de fazer política e é preciso avançar em muitas políticas que o nosso governo não fez. Reforma agrária é uma delas, a questão de políticas para a juventude, para a infância, para a juventude, um novo sistema de segurança pública para o nosso país, porque o atual, baseado na repressão, não resolve, é muito dinheiro gasto para pouco resultado. O sistema penitenciário precisa ser outro sistema, dando condições efetivas para quem cometeu pequenos crimes, tenha as penas alternativas, porque se ficar lá vai virar bandido mesmo, Eu digo que muita gente não consegue virar bandidão lá pelo crime organizado. A gente deve isso ainda à atuação do pessoal que trabalha com a pastoral carcerária. É esse pessoal que ainda dá a possibilidade de que alguns daqueles que estão ali não sejam tragados pelos traficantes, pelos assaltantes, enfim, por aqueles que estão dominando o sistema penitenciário brasileiro. E, finalmente, a reforma política. Não pode continuar desse jeito. Essa reforma política, ou a gente faz a reforma política, daqui a pouco apenas os traficantes que estão financiando, e muitos deles, nem precisam ter mais representantes lá, Eles próprios é que aparecem lá. É a turma da bala, é a turma da bola, é a turma ou seja,
dos matadores, enfim, isso aqui está acontecendo. Mas eu sempre digo, companheiro, que e eu disse para Dom Aldo, disse para ele: o senhor tirou o alimento que me fortalece nessa minha luta, o senhor me tirou a Eucaristia, o senhor vai me matar disso aí. Disse para ele, né? Aí quando ele quis voltar, depois disse: não, vem aqui, mandou chamar, ele mandou chamar, pela pressão que teve. Aí disse: não, você apenas faz um pequeno gesto agora. Disse: qual é o gesto que o senhor quer que eu faça? Se ajoelhe diante de mim e reza o credo. Eu disse: Dom Aldo. Falou assim? Foi assim. Se ajoelhe na minha frente e reze o credo? Reza o credo. Eu disse: o senhor é que tem que pedir, o senhor é que tem que pedir desculpas a mim. O senhor não precisa aqui. Eu não rezo o credo para ficar diante do seu nome. Então. Aliás, Padre Luiz Couto, tenho que registrar aqui que o Dom Aldo Pagotto agrediu fortemente o Frei Luiz Flávio Capio, né, o Dom Capio, quando estava fazendo a greve de fome, né? Ou seja, e a outra coisa que para mim é a palavra de Deus, que sempre me conforta, e o terceiro é o contato com esse povo que é excluído, abandonado, oprimido, né, que me dá força para que eu continue nessa caminhada. Estão gravando aqui, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, no 15º Encontro Mineiro dos Padres na Política, aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Hoje, dia 10 de junho de 2013. Um abraço, Frei Gilvander.